A gente vai atualizar o número de presos que não para. Você está vendo a operação da Polícia Civil, Ministério Público, contra uma organização criminosa que explorava o camelódromo da Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro. Criminosos lucravam com a venda de locação de boxe. Lembrando que os boxes são regulamentados não por qualquer coisa. Você está vendo aí, ó, a chegada dos policiais, além da cobrança ilegal de taxas. Alguns boxes eram negociados e as pessoas eram expulsas e que tinham direito por até R$80 mil. Já subiu para mais de 8 pessoas presas. Jackson Silva, inclusive, eu tenho informação, mas eu acredito em você, que o chefe dessa quadrilha, que seria uma milícia, na verdade, da exploração no centro do Rio de Janeiro, foi preso agora há pouco. Você consegue confirmar para mim? Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Preso agora em primeira mão, o nome dele Ricardo da Silva Pereira. Foi preso no Ceará, tá, Isabelle? Vamos lá, essa quadrilha agia desde 2019. De lá para cá, lucraram R$7 milhões para mostra apreensão Pedro Mota. Isso aqui foi hoje, durante a operação, tá? Os policiais apreenderam computadores, dinheiro também. Tudo isso vai servir para a próxima investigação. Por Isabelle, você falou bem, eles também ameaçavam, né, os camelôs. E outro detalhe muito importante, vem para mim Pedro Mota. Cobravam até o fornecimento de energia e quem não pagava, cortavam a energia. E perdiam até os boxes também ali do camelódromo. Daqui a pouquinho mais detalhes com o delegado também. É contigo, Isabelle Benito. Eles pintavam e bordavam no camelódromo, não é isso, ô Jackson? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Exatamente isso. Começa então mostrando a apreensão para exemplificar o que eles faziam lá. Mostra Pedro Mota, olha só, o dinheiro que foi apreendido lá também, tá? No camelódromo. E quero chamar a atenção também, Isabelle, para essa cobrança aqui, ó. Vou pegar aqui e mostrar para o Pedro Mota. Isso aqui é a suposta manutenção dos milicianos. Eles cobravam para fazer a tal manutenção nos boxes lá. Tem algum problema? Vou lá, faço manutenção e tal. Tudo era cobrado, tá? Os policiais também apreenderam essa pistola. Você observa também tem rádios, transmissores e computadores. Agora você falou que eles cobravam, né, os comerciantes, R$7 milhões foram movimentados na conta dessa quadrilha. Agora só lembrando, Isabelle, são 9 presos, tá? Entre eles o líder da quadrilha também, o Ricardo da Silva Pereira, foi preso no Ceará. Vamos falar então com o delegado, o responsável aí pela essa investigação. Doutor, muito obrigado pela participação. Olha, me surpreende muito, porque é um camelódromo muito conhecido no centro do Rio e mais uma vez a atuação da milícia ali naquela região. Parabéns, você conseguiu prender o líder da quadrilha agora há pouco ali no Ceará, né? Boa tarde. De fato, essa investigação começou em 2019 e hoje culminou com essa ação conjunta junto com o GAECO, o Ministério Público. E dos 11 mandados de prisão, né, e busca e apreensão, conseguimos aí com muito esforço cumprir 9. Estamos inclusive ainda com equipes em campo tentando aumentar esse número. Obviamente que o nosso objetivo é completar os 11. E esse que foi agora preso o 9º, que é o Ricardo, é o líder inclusive do esquema criminoso, as investigações haviam apontado para ele como sendo o responsável inclusive pelo branqueamento dos capitais, né, a lavagem de dinheiro, como a gente fala. E quando fomos até a residência dele não conseguimos identificar, fizemos uma série de diligências então e vimos que ele teria viajado recentemente, inclusive ontem, para o Ceará. Fizemos contato com a polícia do Ceará, que prontamente nos atendeu e de forma irretocável foi lá no ponto que nós indicamos e conseguiu efetuar essa prisão. Mais um que vai ser agora colocado à disposição da justiça para ter que responder aí pelas extorsões que vinham fazendo. Doutor Álvaro Gomes, à sua disposição, Isabelle Benito. Doutor Álvaro, seja bem-vindo aqui, parabéns. Hoje na rádio eu estava te ouvindo também no meu programa, durante ainda
a busca desses criminosos e logo após a confirmação que o senhor deu para a equipe de que o nono tinha sido localizado, a gente não tinha informação onde havia sido essa prisão, que vocês estavam ainda confirmando com a delegacia do Ceará, monitorando desde ontem. Agora, as pessoas podem pensar o seguinte, ali já existe um clima de tensão, para quem já fez reportagem, para quem frequenta não, mas seja a polícia passando por ali, vocês sabem como é, ou seja a gente com um microfone na mão, já existe um clima de tensão ali, por questões que a gente imaginava, sei lá, já tivemos operações de produtos sem nota e tudo mais, mas nesse caso não se pensava em algo que a Draco, e você vê, desde 2019 existe esse inquérito, eu presto muita atenção nos detalhes. A dificuldade de um inquérito relata a gravidade desse crime, a extensão desse crime, da organização criminosa. Me impressionou muito a forma imperativa como eles, no coração do Rio de Janeiro, no coração central comercial do Rio de Janeiro, agiam como se fosse um poder paralelo, distinto, como expulsão de gente que era locatária com legalidade, lembrando que a concessão é dada a esses donos de box, como questão de concessionária de luz, como taxa extra, ou seja, um faturamento muito alto de uma organização criminosa muito bem esquematizada, né, doutor? Exatamente, Isabelle. Inclusive chamou minha atenção, como você falou em relação a detalhes, dos próprios colegas de profissão de vocês que estavam lá fazendo as entrevistas, relatos que eu ouvi da dificuldade que vocês mesmos tinham de obter informações de pessoas no camelódromo, porque o clima realmente ali era um clima de tensão, muitas vezes até de pânico. E eu gostaria de frisar, aproveitar a sua audiência aí que é enorme, que graças a uma denúncia, uma pessoa que teve a coragem de dar o pontapé inicial, procurou a Draco, encaminhou essas informações, nós pudemos então instaurar o inquérito, o Ministério Público também recebeu e instaurou o PIC, unimos então forças e 2019 para cá o trabalho foi sendo desenvolvido e conseguimos culminar hoje com essa operação em êxito. Inclusive, de 2019 para cá, as investigações apontam que pelo menos a movimentação financeira da quadrilha chegou a mais de 7 milhões de reais. Só o líder, segundo também as investigações, teria movimentado quase 2 milhões de reais nas contas dele. Ou seja, não é uma extorsão qualquer, não é uma quadrilha, um bando de pessoas que se reuniu e tentou fazer isso de forma amadora. Realmente havia uma estrutura toda por trás, esse advogado tinha esse know-how, vamos dizer assim, essa capacidade de promover o branqueamento e, inclusive, por ironia, eu diria, um dos negócios lícitos que eles escolheram para fazer a lavagem de dinheiro foi uma lavanderia. Quase que um tapa na cara da sociedade, mas a partir disso foi descoberto também, e frisar que foi representado junto ao Poder Judiciário pelo bloqueio dos bens deles e bloqueio amplo e sequestro. Foram apreendidos então veículos, além dos valores aqui que vocês demonstraram, e valores que vão estar também nas contas bancárias. Esse dinheiro que nós esperamos possa ser utilizado para o ressarcimento das vítimas, né, que são as pessoas que trabalham, os trabalhadores honestos lá do mercado popular da Uruguaiana. Jackson, eu tô curioso, e você, o doutor Álvaro, pode explicar para mim essa hierarquia do crime, porque a gente tinha pessoas no entorno, mas tinha esse do Ceará. Eu tô chocada com essa novidade agora, em relação cara, os caras lavavam dinheiro com lavanderia. Vou te falar, eu acho que eles acham a impunidade. Por isso que eu gosto de ver quando abaixa a cabeça e ver que funciona a polícia. Porque quando a polícia chega, irmão, tudo é um castelo de areia, querido. É o castelo de areia. Aí tá todo mundo achando que ninguém tá vendo. Vocês estão aí, ó, só com o zoião da águia da Polícia Civil em cima de vocês, esperando pra dar o bote, com elementos que deixam vocês bem presos, individualizando a conduta de cada um. Qual é a hierarquia? E mais, o cara que foi preso no Ceará tinha homens de confiança. E depois eu vou até falar pro doutor Álvaro uma experiência que eu tive nessa coisa da gente se sentir muitas vezes fazendo matéria de entretenimento e você não entende a tensão dos donos de boxe não querendo falar. Agora a gente entende, né? Isabelle, tudo funcionava como uma empresa, tá? Vamos então falar o nome de cada um e também a função dessas pessoas. Antenor Pereira de Jesus, ele era o ex-presidente da Associação do Camelódromo. Detalhe, já tinha sido preso em 2019, tá? Está solto, foi preso hoje novamente. Agora vamos falar do Paulo César da Silva. Ele era o elo entre os milicianos e os camelôs, os comerciantes. Robson Gripe, ele gerenciava o esquema criminoso.
Aí também tem, Isabelle, que não tem mandado de prisão contra ele, mas também é investigado o agente penal, Tiago da Silva. Agora você falou do líder da quadrilha também, ele foi preso no Ceará, tá? Que é o Ricardo da Silva Pereira. Estava lá junto, inclusive, com o agente penal. Agora, com relação a isso, tem também um policial civil, que fazia parte do esquema, além desse agente penal também, que é investigado, né, doutor? Isso, é já aposentado, já há quase 2 anos aposentado, policial civil, mas a Polícia Civil, ela se tiver que cortar na própria carne, ela vai cortar. As investigações foram tocadas, a Corregedoria foi acionada, inclusive deu todo apoio, todo suporte, e na data de hoje acabamos não conseguindo cumprir o mandado por questão de correção do endereço, mas temos certeza que dentro dos próximos dias isso será alcançado. Queria frisar que a Draco, a gente recebe muitas denúncias, muita informação, inclusive agradecemos à população por isso. E hoje está sendo um dia até bastante interessante, que no nosso WhatsApp aqui, que a gente recebe esse canal com o público e também nas redes sociais, estamos recebendo muitos agradecimentos de pessoas da Uruguaiana, que já não acreditavam mais que poderiam se ver livre dessa situação, desse julgo, e realmente estão muito satisfeitas com o trabalho da polícia e quiseram vir expressar, ainda que de forma anônima, mas expressar essa gratidão aí pela operação. Isabelle, a investigação diz que tinham ela ali também da própria associação ali do Camelódromo. Aí você pergunta, Jackson, mas o presidente atual da associação ali do Camelódromo foi preso? Foi, Isabelle. Carlos Alexandre Barbosa Pereira. Ele é atual, ali, presidente da Associação do Camelódromo, foi preso também, Isabelle Benedetto. Eu ia tocar nesse ponto com o doutor Álvaro. Doutor, esse canal de WhatsApp com vocês, a pessoa não tem contato, só para as pessoas entenderem, 2253 recebendo, mas eu tenho a confiança deles e que muitas vezes me mandam nas redes sociais, não só o Camelódromo, tá? Essa rede, e eu imagino que dentro do seu inquérito, com embasamento que eu conheço, que os meninos contam do seu perfil, não só o inquérito operacional de ir lá e prender, mas também de embasar esse inquérito para a justiça com elementos que deixem bem claros os crimes cometidos por essas pessoas, mas é óbvio, eles não ficavam só no entorno do Camelódromo, não. Não só no Camelódromo. Eles tinham todo um esquema de exploração e que a gente para pensar em todas as lojas, em todas as pessoas que vivem de pequenos comércios naquela região. Eles, ali tem a associação, muito direta, porque o inquérito é direto no Camelódromo da Uruguaiana, mas o entorno também era fonte de faturamento dessa quadrilha, segundo pessoas que me mandaram. Detalhe, a gente está mostrando os locais onde vocês foram, em locais, em pontos dessas pessoas que faturavam alto com esses pequenos comerciantes, exploração, medo. Agora, é importante falar, cortar na própria carne com policiais, agentes de segurança, seja nativa ou não nativa, como o doutor falou. Crime é crime, a individualização não quer dizer instituição, e sim conduta de cada pessoa, mas mais do que isso, assim como a gente fala que só se perpetua crime organizado quando se tem agente público de exploração, seja em qualquer escândalo com órgão público, dentro da Uruguaiana, para mim eu acho muito importante o ponto dessa investigação de vocês, de mostrar que alguém que era presidente de uma associação para representar, olha só a gravidade disso, os caras que eram regulamentados, que conseguiram concessão na organização de um camelódromo dentro dos seus boxes, colaborava para a exploração das pessoas que ele deveria representar. Ou seja, a mesma coisa de você ter o agente público corrupto que colabora para esquemas de organização criminosa de hospitais e outros institutos públicos que a gente já mostrou várias vezes aqui. É o mesmo modus operandi, é um absurdo. É um absurdo uma pessoa que vai para representar pequenos comerciantes que trabalham, que amanhecem lá, que vão buscar mercadoria e tudo mais, participando de um esquema criminoso de exploração violenta, né, doutor Álvaro? Isso, como você bem falou, a Polícia Civil ela não compactua com esse tipo de conduta de forma alguma. O nosso secretário não esperaria uma conduta diferente, que senão o rigor máximo da lei para quem se desviar.
obviamente sempre com direito a todas as garantias que a pessoa tem, ampla defesa, contraditório, mas a investigação ela vai bater em que tiver que bater. E você falou muito bem sobre a questão da própria presidência da associação. A associação, apesar de ser do camelódromo, ela acaba gerando essa sensação de intranquilidade, de insegurança no comércio em volta, porque é aquela sentimento de quando comigo, né? Se está sendo ali do outro lado da rua, está sendo ali no centro do mercado popular, mas quando que eles vão vir aqui até o meu negócio? Quando que eu também vou começar a ser cobrado? Quando que isso vai começar a ganhar corpo e se expandir? Então o nosso trabalho, como a gente disse, desde 2019, pode ser que o espectador entenda, mas demorou, mas como você bem disse, hoje só a prisão em flagrante muitas vezes ela não consegue manter por muito tempo a pessoa presa. O judiciário ele vem cada vez mais exigindo, dentro da razão, que você demonstre cada vez mais de forma cabal a existência do crime. E nesse caso nós buscamos realmente todos os elementos para que, agora que eles estão apresentados, estão à disposição da justiça, eles possam de fato responder pelos crimes que eles praticaram e efetivamente, enfim, ao final serem até condenados e paguem aí, que as vítimas também possam ser ressarcidas. Jackson Silva. Isabelle, quero só ressaltar com o doutor Álvaro como é que eles agiam ali, tá? Veja só, doutor, eles cortavam o fornecimento elétrico, né, lá da energia. Não pagou, então cortavam. Além disso, vendiam também. Como é que funcionava isso? Porque uma forma que você tem de coação, além da vis compulsiva de chegar lá, por exemplo, armado, você não precisa nem falar nada. Você chega com uma arma na cintura, ainda que você apenas fale, você tem que pagar a sua contribuição. A conduta por si só já seria uma ameaça. Mas uma forma que você tem de forçar, de coagir, de fato, é inviabilizar a venda. E inviabilizar o seu trabalho, uma delas é cortar a energia. Você corta a energia da pessoa, enquanto ela não paga, ela não é religada. Então era uma das formas que ele tinha. E o pior, essa cobrança era arbitrária. O correto, obviamente, por lei, seria ter um medidor individual e você pagaria pelaquela quantidade de quilowatts que você utilizou. Eles olhavam seu box e falavam, tem uma geladeira? R$80. Tem uma geladeira e um ar? Geladeira e um ventilador? R$120. E era o valor que eles entendiam que era devido. Esse valor era cobrado, e era cobrado juntamente com essa taxa, vamos dizer assim, de associação, que na verdade era o valor que era extorquido. E se os valores não fossem pagos em conjunto, muitas vezes, cortava-se energia da mesma forma. E, além disso, eles exigiam também que, se você não pagasse, ou se recusasse a pagar, não vou pagar, você deixasse as suas mercadorias ali e chegariam até a expulsar você, tirar o seu box. Era um novo crime aí, porque o box depois era tomado, vamos dizer assim, pelos criminosos e era revendido. Box esse que está no espaço público, ele é mediante concessão da prefeitura, você não pode comprar e ter propriedade num box daquele, mas eles eram revendidos aí a 70, 80 mil reais, daí o valor bastante expressivo que essa quadrilha conseguiu movimentar. Né? Olha o absurdo, Isabelle, inclusive o líder da quadrilha é um advogado, Isabelle Benito. É um absurdo, e só para você ter uma noção, o doutor Álvaro foi falando, eu fui contabilizando na minha cabeça a movimentação financeira diante da pessoa não poder ter uma geladeira. Se duvidar, ela preferia ficar quente para ter uma geladeira. De alguma forma, um absurdo. Pessoas que a gente sabe da dificuldade trabalhando de forma regular e ter que trabalhar sobre essa coação. Ninguém trabalha com tranquilidade. Doutor Álvaro, mais uma vez, obrigada. A gente está acompanhando o seu trabalho entre delegacia e outra. Fico muito tranquila agora, principalmente na DRACO, uma delegacia tão importante, né, no Rio de Janeiro, em relação ao crime organizado, já que a gente fala de tudo quanto é lugar tem a mão de crime organizado. Daqui a pouco o Jackson volta, mas o doutor Álvaro tem outras demandas. A gente volta com a reportagem, com todos os detalhes, inclusive já com imagens do Ceará, da prisão desse líder, desse advogado. Jackson Silva, primeiro que você segue na cidade da polícia, doutor Álvaro teve que sair para continuar as diligências, mas ainda continua com 9 presos, mas são 11 mandados de prisão. É isso. Numa quantidade de crimes, de extorsão, formação de quadrilha, milícia, prática ilegal. Tem uma bandeja criminal aí pro doutor Álvaro, né? Isabelle, exatamente isso, tá? Você pediu, na outra entrada ao vivo, a imagem, um vídeo do líder da quadrilha preso no Ceará. Então já temos o vídeo aí, posso chamar? Vamos lá. Ricardo da Silva Pereira, tá? Temos um vídeo cedido pela polícia da prisão dele no Ceará. Ele não sabia que estava sendo investigado
viajou ontem normalmente para o Ceará, só que os policiais descobriram onde ele estava e pediram para a polícia de lá também chegar até o local e ele foi preso, Isabelle. Agora eu estou aqui nessa moto que foi apreendida também durante a operação. Aí você pergunta, Jackson, foi só essa moto? Não. Mostra Pedro Mota, logo atrás tem um carro também, enquanto eu saio dessa moto, tá? Os policiais também apreenderam esse carro. Agora falando um pouquinho como essa quadrilha agia. Agia como uma família, tá? Mostra o carro por gentileza, a gente explorar um pouco esse carro também, que custa aproximadamente 100 mil reais. É um Creta, tá, Isabelle? Como a quadrilha agia? Cada um tinha uma função. Um chegava lá, cobrava, o outro era o elo, batia um papo, cobrava algumas coisas lá, era o elo entre a associação do camelódromo e os milicianos. E tinha também os agentes públicos, né? Na realidade era um agente, né, penitenciário que está na ativa, foi afastado, ele é investigado, não tem mandado de prisão contra ele, mas também é investigado e também tem o policial civil aposentado. Então como que eles faziam? Chegavam lá com a arma aparente, nem falava, sou policial, não precisava falar também, né, Isabelle? Mostrou a arma aparente lá. Olha, você vai ter que pagar isso, isso e isso, e também a conta de luz. Só que a conta de luz não era a conta da luz, da empresa que administra a luz, não. Eles cobravam por fora isso também. Então quem não pagava, eles cortavam a energia elétrica e se a pessoa não pagasse, ela era expulsa de lá. E detalhe, o delegado falou mais cedo também, eles vendiam os boxes também. A pessoa era expulsa, vendiam os boxes, um lugar público e vendiam para outras pessoas também. Então, imagina só, Isabelle, a Branca, nossa amiga do SBT, fez várias matérias ali também, inclusive foi ameaçada. Você lembra disso? Por diversas vezes, ela e o Ronald também fizeram matéria lá, gravando lá e foram ameaçados. Tiveram que sair de lá correndo. Por quê? Existia realmente ali essa atuação de milícia no centro do Rio, Isabelle Benito. Rafael Barça está aqui, nós já vamos comentar, mas vamos aproveitar que a reportagem está pronta, pode rodar. Só que aqui. O combate à organização criminosa começou cedo. Os alvos eram milicianos que atuavam no camelódromo da Uruguaiana, no centro do Rio. As investigações apontaram que a ação criminosa começou em 2019. Os milicianos extorquiam os camelôs e cobravam taxas para o funcionamento dos boxes. Tinha até cobrança de fornecimento de energia elétrica e não pagava, a luz era cortada. A gente está falando aqui de uma organização criminosa armada, que atuava por meio da intimidação coletiva e difusa dos comerciantes que trabalham aqui nos boxes, por meio da venda e locação ilegal dos espaços públicos. Tinha também aqui o setor de lavagem de dinheiro. Esse setor movimentou cerca de 7 milhões de reais. O grupo usava estabelecimentos comerciais para lavar o dinheiro. Parte da quadrilha, um braço financeiro, visava fazer o branqueamento dos capitais, ou seja, fazer a lavagem desse dinheiro para poder reinseri-lo de forma lícita no mercado. Carros e motos foram apreendidos. Também houve bloqueio de contas bancárias. 8 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão foram cumpridos. Entre os presos estão Antenor Pereira de Jesus. Ele era o ex-presidente da Associação do Camelódromo da Uruguaiana e já tinha sido preso em 2019. Paulo César da Silva Júnior era o elo entre os milicianos e os camelôs. Robson Gripe gerenciava o esquema criminoso. No Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, os agentes procuraram pelo líder da quadrilha. Ele não estava. Existia um líder que é um advogado que autorizava essas vendas e locações ilegais dos boxes e também determinava aos seus subordinados a cobrança das taxas que eram exigidas dos comerciantes. Os policiais também foram ao endereço do agente penal, Tiago da Silva. Contra ele não havia mandado de prisão.
ele foi afastado das funções. Um homem foi capturado em uma academia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em Mesquita, também na Baixada, outro alvo da operação foi encontrado. Fala o que tu lembrou aqui. Joga a bomba agora. Eu tava lembrando o seguinte, né? Eles cobravam por luz. Com certeza essa luz não era a luz que vem da Light. Com certeza era gato de luz. E o camelódromo ficou parado e muita gente desempregada na época do carnaval que mais vende, porque teve um incêndio num poste ali, Provavelmente também por uma prática que eles podem responder no incêndio de gato que eles faziam e cobravam por isso. Com certeza, né? Com certeza absoluta, né? Junto Porque transformam aquilo ali numa terra ali sem lei, onde eles expulsam os comerciantes, cobram extorsão, né? Fazem gato de luz e cobram pela gato de luz. Se você não topa, você é expulso, né? Isso tudo no centro do Rio de Janeiro, né? Então, importantíssima essa operação da Draco, que tira essa organização criminosa, né, do comércio popular ali que funciona no centro do Rio de Janeiro, né, traz legalidade para aquela região ali, muito importante. Traz segurança e, mais do que isso, inibe a ação de outros grupos querendo atuar, que a gente sabe que atua de vez em quando em algumas regiões.